Excelente. Então, vamos continuar a nossa aula, né? Já que a gente fez essa análise aí do caso hipotético e a gente já conseguiu solucionar esse caso hipotético, vamos continuar a nossa aula, né? Voltemos à linha do tempo, onde nós, mais uma vez, partimos da hipótese de incidência, que está prevista nas normas. Quando acontece a situação prevista na norma, nós dizemos que ocorreu o fato gerador, aí deve-se gerar a obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela necessita muitas vezes do lançamento, das três formas, das três espécies que nós vimos. E se não ocorreu o cumprimento da obrigação tributária, precisa gerar o crédito tributário. Esse crédito tributário que foi lançado, se ele também não for pago, ocorre a inscrição na dívida ativa. E aí precisa de um documento específico para inscrição na dívida ativa, que é exatamente a certidão de dívida ativa. Se a inscrição na dívida ativa não for suficiente para compelir o devedor do tributo a cumprir com a sua obrigação, chega-se até a execução fiscal. Sendo que, em cada um desses momentos, nós temos que atentar para algumas situações, né? Em relação ao crédito tributário. Em relação ao crédito tributário, existem hipóteses onde o crédito tributário ele pode ser suspenso. Essas hipóteses estão previstas lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Além das hipóteses de suspensão, nós também temos para o crédito tributário as hipóteses de extinção, que estão previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Então, faz-se necessário a gente analisar exatamente essas nuances ou essas peculiaridades do Código Tributário. Primeiro, vamos analisar as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Então, são causas de exclusão do crédito tributário que impedem a sua constituição. Casos de isenção e de anistia. E aqui, nós já analisamos as hipóteses de imunidade. O que é a imunidade? A imunidade é quando a própria Constituição diz que não vai cobrar determinados tributos de determinadas pessoas. Aí existe a imunidade. Então, a imunidade, ou seja, dizer que existe o tributo, mas que naquelas circunstâncias, para aquelas pessoas não vai ser cobrada. Se essa exclusão é feita pela Constituição, nós chamamos de imunidades. Se a exclusão ela é feita por lei, ou seja, não é feita pela Constituição, mas é feita por lei, nós dizemos que ocorre uma isenção. E naquele caso, ocorreu uma isenção. E a anistia, né? O que é que significa anistia? Eu acho que, devido ao período da redemocratização, nós já ouvimos falar muito no Brasil desse termo, né? Anistia. A anistia diz respeito às infrações ou às penalidades decorrentes do descumprimento da obrigação. Então, seria o perdão. Você está perdoando as penalidades decorrentes do descumprimento e somente elas. Perceba que, de tempos em tempos, o poder público, para tentar conseguir que determinadas dívidas sejam pagas e essas dívidas elas não venham a prescrever, ele faz esses movimentos de anistia. Por exemplo, hoje em dia, eu não sei se vocês estão acompanhando na televisão, mas a Prefeitura de Fortaleza, ela criou um programa especial de pagamento dos tributos em atraso do município de Fortaleza, dos devedores do município de Fortaleza. Pois bem, esse programa é um programa de anistia, onde a pessoa ela pode pagar os seus atrasados e ter anistiado ou todas as infrações de penalidades ou parte delas. Geralmente, eu acho que quem pagou começou em maio. Quem pagou em maio tinha 100% de anistia. Quem pagar agora em junho, eu acho que é 80% e assim por diante. Então, um percentual. Como ele foi instituído em maio, a cada mês que ultrapassa maio, vai diminuindo o percentual da anistia. Tá certo? Mas ocorre também quem faz o parcelamento também tem um percentual que ele
tem da anistia. Ele não consegue o 100%, mas tem casos que ele consegue 80%, 70%, 60%, 50%, dependendo do caso em que acontece. Então, veja bem, na isenção, você não cobra o próprio imposto. Na anistia, o que se dispensa são as infrações e as suas penalidades. Então, por isso são duas coisas distintas. Exemplo, quando você quer trazer uma pessoa, você quer trazer uma fábrica para o seu município, geralmente, o que é que o dono da fábrica pede? Ele pede a isenção, ele não pede anistia. Ele não pede anistia por quê? Porque ele ainda não está naquele determinado município, ele não tem nenhum tributo pendente. Então, o que ele vai pedir é a chamada isenção. Ele vai pedir para isentá-lo de algum tributo. Geralmente, ele pede essas fábricas que foram instaladas no passado, ele pede de dois setores, né? Ele pede, geralmente, uma isenção do governo do estado e uma isenção do governo municipal. Do governo do estado, porque geralmente essas fábricas, aliás, como são fábricas, elas lidam com ICMS. O ICMS é o imposto estadual. Então ele pede uma isenção, uma diminuição da alíquota para a instalação da fábrica, ou seja, que ele pague menos imposto. E aí ele só pode recair sobre os impostos estaduais, que o principal seria para as fábricas o ICMS. No caso dos municípios, a isenção que eles pedem é referente ao IPTU. Geralmente o que eles pedem é a doação do terreno, às vezes hoje em dia até a construção, né? A doação do terreno e a construção da estrutura, e mais a isenção de IPTU durante um determinado período. Perceba que na isenção, o que você está dispensando é o próprio tributo, mas aí a dispensa ocorre através de lei. Na anistia, a pessoa já é o devedor, ou seja, o tributo já era para ter sido pago. Como você não pagou, geraram as infrações e as penalidades pelas infrações decorrentes do descumprimento da obrigação. Perceba que tanto no caso quanto no outro, são casos diferentes. Mas nos dois casos você tem que fazer uma legislação, ou seja, tem que ter uma lei dispensando ou o tributo de fatos que vierem a surgir, como também a anistia para os tributos que já não foram pagos ou para as obrigações tributárias acessórias que não foram cumpridas, que geraram infrações e penalidades. E perceba que a exclusão do crédito tributário não obrigatoriamente vai implicar na exclusão das obrigações acessórias, porque as obrigações acessórias já podem ter sido lançadas, e enquanto lançadas, elas já são exigíveis por si só. Então, é outra circunstância que você precisa entender. Agora, as situações de suspensão do crédito tributário. E aí, aplicável o artigo 151 do Código Tributário Nacional, que estabelece: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória. E aí, o que é a moratória, né? No Brasil, na década de 80, se falava muito sobre moratória. Hoje em dia, depois do Plano Real, que conseguiu estabilizar a economia, você não tem mais essa moratória. Pois bem, sendo assim, como muitos de vocês não viveram a década de 80, a gente tem que falar um pouquinho sobre a moratória. A moratória é quando o devedor ele pede um novo prazo para pagamento e que, ao dar esse novo prazo para pagamento, não tenha incidência de penalidades. Como assim? Para você entender. Digamos que as suas dívidas vencem hoje, dia 20 de julho de 2021. Mas você não tem condição de pagar essas dívidas. Então, a partir de amanhã, você vai pagar o quê? Você pode pagar a sua dívida, mas se você pagar a sua dívida, você vai pagar com multa e juros. Esses juros podem ser juros moratórios ou juros compensatórios. Então, você tem multa e juros. E a correção monetária. Então, multa, juros e correção monetária. O devedor que pede moratória diz: olha, eu não tenho condição de pagar no dia. Eu só posso te pagar, digamos, venci agora dia 20 de julho, eu só posso te pagar no dia 6 de setembro. Mas tem um porém. Eu posso te pagar no dia 6 de setembro, mas eu não posso te pagar nenhuma multa, nenhum juros e nenhuma correção monetária. Ou seja, o valor que era para me pagar no dia 20 de julho, o valor exato, se eu te devia R$1.000,
Eu vou pagar os mesmos R$ 1.000 no dia 6 de setembro. Ou seja, quase 2 meses depois, quase 60 dias depois. Mas eu não posso pagar um centavo a mais. Isso aqui é a moratória. Quando você pede um novo prazo de pagamento, mas sem a incidência de nenhuma penalidade por essa postergação do pagamento. Pois bem, na legislação brasileira, a moratória ela é possível. Mas também, assim como ocorre com a isenção e com a anistia, que você já viu anteriormente, ela só pode ser feita através de lei. Ou seja, tem que ter uma lei autorizando a moratória. Segunda situação é o depósito do montante integral. Então, uma determinada empresa não concorda em pagar o valor que está sendo cobrado do tributo. Então, ela recorre do tributo e, para que ela não sofra nenhuma sanção, o que ela pode fazer? Em vez dela pagar, ela pode fazer o depósito do montante integral. Então, digamos, a empresa está sendo cobrada em R$ 500 mil, ela não concorda, ela diz que ela só deve pagar 350 mil. Então, ela deposita em juízo os 500 mil, ou seja, todo o valor que ela está sendo cobrado. Ela não deposita somente o valor que ela acha devido, ela deposita todo o valor. Agora, esse depósito vai acontecer aonde? É um depósito judicial, ou seja, a pessoa requer ao juiz para fazer o depósito, ou seja, está sob a guarda do Poder Judiciário enquanto ele discute aquela determinada dívida com o fisco. É uma outra situação em que o crédito tributário ele é suspenso. A terceira situação, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. E essa quarta, perdão, eu pulei, né? Terceira, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Então, existem situações em que o contribuinte ele pode fazer reclamações e ou recursos e, de acordo com o procedimento da reclamação e ou recurso pertinente no processo tributário administrativo, o crédito tributário também ele é suspenso. Também pode ter suspensão quando ele é determinado judicialmente, né? Seja nos casos de concessão de liminar em mandado de segurança, seja no caso de concessão de liminar ou tutela antecipada nos outros tipos de processos judiciais. Por quê? Porque é a determinação do juiz. Se o juiz ficar convencido de que aquela tutela de urgência é necessária, ele pode determinar e o fisco ele tem que obedecer. E a última hipótese de suspensão é quando aquela determinada pessoa, física ou jurídica, ela consegue fazer um parcelamento, ou seja, ele reconhece a dívida, mas ele diz que ele não tem condição de pagar a dívida de imediato, ou seja, de plano, de uma só vez, e de imediato. Então, o que é que ele faz? Ele pede que ele pague a dívida, mas de forma parcelada, através de algumas parcelas. Então, nesses 6 casos, você verifica que o crédito tributário ele existe, mas ele fica suspenso, ele não vai adiante, ou seja, aquele crédito tributário ele não vai ser inscrito na dívida ativa. Por quê? Porque ele está suspenso. Lembrando que o disposto sobre a obrigação principal, para a obrigação principal, nem sempre vai dispensar o cumprimento de obrigações acessórias. Então, você tem que perceber que a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória, elas têm as suas peculiaridades. Então, não quer dizer que se você conseguiu negociar a obrigação tributária principal, você dispensa a acessória. Então, tem que ser vista aí de caso a caso. E precisa tomar bastante atenção em relação a isso. As outras hipóteses de extinção, previstas lá no artigo 156 do parágrafo do Código Tributário Nacional. Nós vemos aí 11 hipóteses, né? Então, quando é que você considera que o crédito tributário ele foi extinto? Se o devedor, ele voluntariamente quiser pagar a dívida, não tem mais que ser feito, né? Se o fisco cobra uma dívida e a pessoa paga, acabou o litígio, né? Ou seja, o crédito tributário ele foi satisfeito. Na compensação, o que é que acontece na compensação? Na compensação, a pessoa
ela não paga o valor, mas ela entrega alguma coisa para o fisco que compense. Então, ela pode entregar um bem no valor que o fisco admite e pode aceitar. Há uma compensação, ou seja, o fisco ele recebe, mas de uma outra forma, que não seja em dinheiro. A transação é quando ele renegocia. Então, ele pega aquela dívida e renegocia. Aí é a transação. A remissão é o perdão, né? Você lá no credo, que é católico, tem a remissão dos pecados, que é cristão, né? Porque tem o credo para todos os cristãos. Então, a remissão seria o perdão dos pecados. O poder público pode fazer também isso? Perdoar as dívidas? Pode. Mas para ele fazer a remissão, tem também que ocorrer através de lei. Essa remissão, ela acontece através de lei. E aí você pode ocorrer também a prescrição, ou seja, ultrapassa o prazo e você não pode mais cobrar judicialmente aquela determinada dívida, ou pode ocorrer efetivamente a decadência, onde você não tem mais a própria dívida. Então pode ocorrer também esses dois casos. Existem hipóteses de prescrição, existem hipóteses de decadência do crédito tributário também. A outra é do pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º, ou seja, em que a pessoa ela pagou antecipadamente e depois é verificado que realmente aquilo que a pessoa pagou está correto. Inciso 8º, a consignação em pagamento. O que é a consignação em pagamento? E aí essa consignação ela tem que ocorrer nos termos do parágrafo 2º do artigo 164. É quando a pessoa ela não concorda em pagar todo aquele valor que está sendo cobrado pela justiça, ou pelo fisco. Então ele vai à justiça e diz, justiça, eu devo o fisco, mas ele está dizendo que eu devo um valor e, na verdade, eu acho que eu devo somente este valor. E aí ela expõe o valor que ele acha devido. Então, aí ocorre uma consignação em pagamento. Por quê? Porque a justiça pode receber o valor por achar que realmente você está correto. E aí o fisco ele não pode mais fazer a cobrança. O 9º caso é a decisão administrativa irreformável. O que é isso? O fisco ou o fisco está te cobrando um determinado valor, você não concorda, seja a pessoa física ou jurídica não concorda, recorre da decisão para uma junta dentro do próprio fisco, né? Geralmente você tem as juntas de contribuintes, e aí vai como se fosse um segundo grau, mas só que é dentro da administração pública, e essa junta, ela revê o ato que foi feito na primeira instância. Então a junta, ela pode rever. Se a junta rever e efetivamente achar que aquele procedimento foi errado, ou está nulo, ou é anulável, e decretar a extinção do crédito, também não há mais o que se fazer. É acatar a decisão daquela junta. Seria a segunda instância do contencioso administrativo tributário. Também por decisão judicial, transitada em julgado, ou seja, se a justiça também determina que o crédito foi extinto, e pela dação em pagamento em bens imóveis. Mas para ocorrer a dação em pagamento em bens imóveis, tem que ocorrer dentro das condições que estão previstas dentro da própria legislação que tem essa previsão, ou seja, onde o Estado, ele, via de regra, ele não recebe outro bem que não seja dinheiro, mas se é de ele não receber, é melhor que ele receba outro bem. Em vez de ele ficar totalmente do prejuízo, o ideal seria que ele receba algum bem para que ele possa reverter esse bem e possa conseguir o dinheiro necessário para fazer a aquisição do dinheiro que ele necessita para manter as suas atividades. A Tainara está perguntando, e no caso se houver uma penhora, né? O devedor pode restituir o bem se renegociar a dívida? Pode. Mas, Tainara, a penhora, ela acontece quando nós temos a chamada execução fiscal. Eu ia tratar desse tema da penhora, aliás, né, eu vou tratar desse tema relacionado à penhora, mas somente quando a gente falar sobre a execução fiscal, tá bom? Porque dentro do procedimento da execução fiscal, se a pessoa é citada para pagar e ela não paga, ela vai ter que apresentar sua defesa.
A defesa geralmente vem através de outro processo, que essa defesa é chamada de embargos à execução, e aí, em cima desses embargos, o juiz vê o que é que ele aplicava ao caso. Por quê? Porque aí ele vai fazer a penhora, né? Porque se a pessoa não paga, penhora-se os bens, e aí penhorar os bens quer dizer que aqueles bens, eles não podem ser negociados. Eles ficam, durante aquele período que ele tem a penhora, eles não podem ser negociados. Eles ficam indisponíveis, o termo correto, dentro do linguajar jurídico. E aí, se a pessoa precisar do bem, ela tem que renegociar a dívida, porque ela renegociando a dívida, o próprio fisco, ele libera o bem, e aí o bem ele pode ser negociado pela pessoa física ou jurídica que tiver aquele determinado bem. Então, vai acontecer. Mas isso daí eu vou explicar com um pouquinho mais de calma, quando a gente analisar a execução fiscal e os embargos da execução. A Damiana está perguntando qual a diferença entre a compensação e a dação em pagamento de bens imóveis. Ótima sua pergunta, Damiana. Porque o que acontece? A compensação é quando você não recebe dinheiro, mas você recebe algum outro bem. Geralmente a compensação se dá quando você utiliza os chamados títulos da dívida pública. Então, geralmente você faz muita compensação com os chamados títulos da dívida pública, onde reconhece que o Estado ele deve, e nesse reconhecimento de que o Estado ele deve, ele reconhece que tem aquela determinada dívida, mas não pode pagar naquele momento, ou tem determinadas condições que ele vai fazer o pagamento. E aí, se um devedor ele consegue esse título da dívida pública e ele apresenta ao Estado, digamos, ele tem uma dívida de 3 milhões com o Estado, e consegue um título da dívida pública de 3 milhões, então ele diz, olha, Estado, eu devo a você 3 milhões, mas você devia essa pessoa aqui 3 milhões, eu comprei dela esses 3 milhões, então quero fazer a compensação. E aí o que acontece? Com uma dívida vale 3 milhões e a outra dívida vale 3 milhões, quando você faz essa justa posição, você percebe que deu 0 a 0, né? Ou se algum ficar a dívida, você continua do restante. A compensação geralmente vem para esses títulos da dívida pública ou outros bens móveis. A dação em pagamento em bens imóveis, o nome já está, o termo ele já está explicando, né? Ou seja, você só aceita essa dação em pagamento se for através de bens imóveis. Você não pode aceitar outro tipo de bem. Já a compensação ela comporta qualquer bem menos os imóveis, né? Porque fica para dação em pagamento. Vocês conseguiram entender, Tainara e Damiana, as dúvidas de vocês? Agradeço a resposta, viu, Damiana? Tainara, eu vou deixar para, como eu já lhe disse, eu vou deixar para analisar com mais percussência, ou seja, de maneira mais aprofundada, quando eu ver na próxima aula a parte de execução fiscal, tá bom? Ah, obrigado, Damiana, pela resposta aí. Então, alguma dúvida? Não? Ok. Pessoal, então, sobre o crédito tributário, era isso que nós tínhamos para ver hoje. E, com isso, a gente finaliza a nossa matéria referente ao crédito tributário e da nossa matéria, que foi estabelecida no